volta com você nesse momento falando sobre como nós podemos vencer. Vencer o inimigo interior, o inimigo chamado ira, o inimigo que nós precisamos vencer, chamado a raiva, né? O rancor. E a Bíblia fala que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Portanto, temos que ser prontos para ouvir, tardio para pôr tudo para fora, falar, e tardios para nós irarmos também. Olha que passagem tremenda que fala sobre a ira também nos Salmos. Se você puder abrir comigo agora a tua Bíblia, no Salmo 37. Salmo 37 fala assim no versículo 8, que diz assim para você e para mim: deixe a ira, abandone o furor. Sabe aquele furor que você quer destruir, e quer bater, e quer brigar, e quer entrar? Deixa aquele furor, deixa aquela ira, abandone. Olha o que diz: não te impacientes. Vamos ler aqui esse versículo na íntegra aqui. Deixa a ira, abandone o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Como Deus é maravilhoso e sábio em nos falar essa palavra. Ele fala: filha, abandone esse furor. Abandonar, deixa essa ira. Não te impaciente, porque junto com a ira vem a impaciência, tudo anda junto, são trigêmeos. A ira anda com o furor e com a impaciência. Quem está impaciente tem muita tendência a se irar. Na impaciência é gerado o furor. Eu vou dar o meu jeito. Então, a impaciência, o furor, Deus está falando, deixa isso. Deixa o furor, deixa a ira. Não te impacientes. E Deus fala por quê? Porque isso vai dar zebra. Vai acabar mal. Vai acabar mal para quem está nutrindo isso. Vai destruir um relacionamento, vai piorar um relacionamento, vai causar dor entre amigos, entre familiares, entre marido e esposa, entre filhos, entre uma circunstância que você quer reparar, construir, abençoar, mas aí entra a ira no meio e já procura destruir aquilo que você está tentando restaurar. Às vezes nós destruímos as nossas orações. Não é o diabo, não. A gente ora: Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, abençoa. Aí nossa atitude é tudo contra aquilo que a gente está pedindo para Deus. A gente está pedindo bênçãos, mas a gente age com raiva, age com rancor, age com impaciência, age com falta de sabedoria. E aí então a gente desfaz as nossas orações. Eu falo para mim hoje também. Não pensa que eu estou pregando só para você, não, minha irmã, meu irmão. Deus está falando comigo. Então nós precisamos entender isso hoje. A palavra do Senhor. E Deus está falando: filha, vai acabar mal. Deixa isso. Deixar é falar: não, eu não posso nutrir esse sentimento do meu coração. Deus, me ajuda. Eu entrego para ti, eu confesso. Confesso a minha ira, meu furor, minha raiva. Porque a Bíblia fala: se nós confessarmos esse pecado, essa atitude que não é boa, é uma atitude pecaminosa, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos levantar, nos ajudar a vencer essa atitude. Então eu tenho que confessar para Ele. Porque Ele está falando: deixa, confessa, larga. Não fica ali se aprimorando naquele sentimento, nutrindo ele. Não, mas eu quero. Porque às vezes, vou dizer uma coisa para ti. A nossa alma, o nosso interior, ele é um interior que a Bíblia fala, fomos gerados no pecado, a iniquidade. Nós temos que lutar para sermos bons. A gente não é automaticamente bonzinho. É Jesus na nossa vida. Você está entendendo? Então, essa natureza, às vezes ela gosta de sentir aquilo. Ela quer. Não, porque eu me sinto bem com esse sentimento aqui. Ela parece que, sabe, nossa natureza humana, ela parece que se casa com aquele sentimento. Mas nós temos que falar: não. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele mora em mim. Eu sou regenerada, santa, santificada. Eu tenho uma nova natureza. Natureza lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não vou deixar essa atitude querer
né, eu senti bem com ela. Não. Você está me entendendo? Eu acho que você está me entendendo. Porque às vezes você sente bem, mas é bom sentir assim, estou sentindo bem. Por um minuto você pode pensar que está sentindo bem, mas quando você começa a agir sobre aquela atitude, você vê quão maléfico ela é. Porque a Bíblia diz, deixa ela, abandona esse sentimento, porque vai acabar mal. Está aqui na Bíblia, vou ler de novo para você e para mim. Diz assim, abandone a ira, deixe o furor, não te pacientes. Certamente isso acabará mal. Deus está falando, vai dar mal. Não vai dar bem, não vai ter vitória, não vai ter honra, sucesso, alegria, paz, vitória, sabe? Não vai ter. Vai ter problema, vai ser mal. Então hoje nós estamos entendendo os perigos de nós nutrirmos a ira e deixarmos ela tomar o curso dela. Nós vamos parar e dizer, vou deixar esse sentimento. E como nós podemos fazer isso? Vamos voltar agora de novo, tá bom? Você anotou Romanos 12, 1 e 2? Salmos 37, versículo 8? Você anotou Tiago, capítulo 1, versículo... Tiago 1, 19 e 20? Mas vamos agora para Tiago, capítulo 1. Um pouquinho mais para trás agora. Aqui, olha só. No versículo 5. É muito tremendo. Diz assim, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça ela a Deus. O que vai nos ajudar a vencer esse sentimento de ira? Que você pode estar querendo argumentar e dizer, mas eu tenho direito, porque a pessoa me feriu, a pessoa me traiu, a pessoa fez isso contra os meus filhos, fez isso no meu trabalho, fez isso lá comigo no meu lugar de estudo ali, aquele professor foi injusto. E você pode estar tentando ter argumentos. Mas a Bíblia declara o seguinte, que para nós vencermos isso, nós temos que renovar a nossa mente. E termos a mente de Cristo. Segundo, sabedoria. Porque o homem que é pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio para orar, é sábio. Então, olha o que diz aqui, na mesma passagem, no mesmo capítulo, porque nós lemos o 19 e o 20, que fala isso para você. O 5 fala assim, e é o que nós precisamos hoje. Antes de eu ler ele, eu quero dizer para você, é isso que nós temos que pedir a Deus. Senhor, eu quero vencer essa atitude. Então eu preciso ser sábia. Na hora que der aquela raiva, der aquele sentimento, ter sabedoria para amenizar, para repreender, para falar, não vou ceder isso, não quero isso. Isso não vai me dominar. Porque eu vou ser sábia em relação à situação que está promovendo eu me irar. Porque a gente não ira à toa. Tem que ter uma situação que causou aquela ira. Algo causou o teu coração para irar, para ter ódio, para ter raiva. Uma situação, um problema, um relacionamento, alguma coisa, uma pessoa. Evidentemente, uma circunstância aconteceu. Então, Deus vai te dar sabedoria para gerenciar aquela circunstância, aquele problema, aquela dificuldade, aquele relacionamento. Para você, então, ser tardia em ficar irada, tardia em falar, para derramar o caldo, chutar o balde, fazer barraco e piorar a situação, como diz ali no Salmo, que vai dar mal. Então você vai ser sábio como gerenciar esse problema. E aí que entra essa passagem que diz assim para você e para mim. Se porém alguém de vós necessita sabedoria, já estou levantando minha mão que eu preciso também. Se nós precisamos sabedoria, peça para Deus. Olha que lindo. Você não precisa de um livro de autoajuda, não. Sabedoria, vou lá naquela livraria pegar um livro de autoajuda. Não precisa. Se você precisa de sabedoria, você pode pedir para Deus, o dono da sabedoria, o sábio, o todo-poderoso, o autor de toda a sabedoria. Peça para Ele, porque a Bíblia diz, fala aqui no versículo 5, você precisa de sabedoria, necessita dela, está falando, peça a Deus. Vai para Deus e fala, Senhor, eu preciso de ser sábia nessa circunstância.
Eu preciso ser sábia dentro do meu casamento, com os meus filhos, com a minha sogra, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha igreja, no ministério. Eu preciso sabedoria. E aí, o que Deus fala? Ele dá a todos, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus fala, você quer sabedoria? A palavra fala, Ele dá liberalmente. Não dá contra gota. Abre a boquinha, um pouquinho de sabedoria. Não, Ele dá liberalmente. É só pedir. Já pensou? A Bíblia está aqui. Lê essa passagem. Se você puder, pega ela. Anote ela, põe lá na tua cabeceira, põe lá no espelho. Todo dia você olha para o espelho e você vê aquele versículo. Põe na porta da tua geladeira. Põe em um lugar visível na tua casa. E fala, Senhor, você quer para mim. Porque a tua palavra diz, se eu preciso de sabedoria, tu dás, tu me dá ela. Tu dá liberalmente e não impropera, não fica ali, sabe, medindo, não, vou dar um pouquinho, não tem empecilho. Deus fala, tu precisa, tu está pedindo, eu vou lhe dar. Porque a Bíblia fala, se você pedir, vou ler de novo, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça. Que Deus a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar que vai de um lado para o outro, agita e nada consegue. Então você não vai falar para ela, será que Deus vai me dar sabedoria? Será? Tira o será da tua boca e do teu coração. Você vai chegar para Deus e falar, Senhor, tu és o Deus de toda a sabedoria. Eu tenho fé em ti. Eu tenho fé na tua palavra. E a tua palavra diz para mim que eu posso chegar a ti, Deus, e pedir sabedoria para ti. E a tua palavra diz que tu dás para mim. Então, quando você pedir para Deus sabedoria, minha irmã, querida amiga, homem que me ouve hoje, jovem, senhora, todos que estão aqui na palavra hoje, quando pedirmos fé a Deus, vamos pedir sabedoria, vamos pedir com fé. Eu creio. Deus falou que Ele me dá, então Ele vai me dar essa sabedoria, porque eu vou pedir para Ele. E quando Ele me der essa sabedoria, eu vou ser pronta para ouvir o que a pessoa tem a dizer. O argumento de fulano de Beltrano. O outro lado da história. Eu vou ser tardia a ficar chateada, a irar, a ficar ali com ódio, com raiva, com furor. E vou ser tardia também para falar o que eu penso. Sabedoria. Deus dá liberalmente, mas peça com fé. Temos que ter fé. Porque pela fé nós vamos obter a nossa vitória. Portanto, hoje, Deus está falando com você em 3 passagens. No Salmo 8, e eu vou voltar para ele agora. Lembra que nós começamos com Romanos 12, que fala, se você não tenha a mente do mundo, não vai se conformar com a maneira de pensar maligna, que é ter raiva, ódio, revidar, viver naquela contenda. Nada disso. Você vai transformar a tua mente pela renovação dela na palavra, para que você experimente aquilo que é o oposto da briga, da confusão que a ira gera, para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. E aí, Tiago fala, deixa tudo isso, abandone esse furor, não é? Porque a justiça, Salmo 8 fala isso, Salmo 37 fala isso, Tiago 1 fala, seja tardio para você ficar com raiva e falar, mas pronto para ouvir, porque a tua ira, a tua raiva, o teu argumento não produz a justiça de Deus. Amém? E aí, vamos voltar então para o Salmo 37. E ele vai nos fechar com chave de ouro essa ministração. Vamos lá. Salmo 37, nós lemos somente um versículo, que é esse que é o 8 aqui, que eu estou anotando ele. Olha só. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Você já entendeu isso, né? Eu estou entendendo também que eu tenho que deixar a ira, abandonar tudo aquilo e não me impacientar, porque impaciência, ira e furor são meio que amiguinhos assim, andam juntos. Amém? Aonde há impaciência, tem muita probabilidade de a ira
aparecer. Aonde há impaciência numa situação interior, a probabilidade de não somente ira, mas também dessa palavra aqui, da ira e do furor. A pessoa fica furiosa. O impaciente fica furioso no trânsito. Furioso quando alguém não faz a vontade dele. Furioso quando alguém não ouve, não é? Então a fúria e a impaciência andam juntos. A Bíblia está falando, não fique longe disso. Peça sabedoria. O sábio é aquele que pede para Deus ajuda. Amém? Mas se você olhar o que culminou para esse versículo aqui no 8, é o que vem antes do 8, 7, 6, 5, 4, 3, que diz assim para mim e para você. Confia no Senhor. Faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e não fica irado. Confia no Senhor e não fica com raiva. Confia no Senhor e faz o bem. Aí diz mais para nós, para Raquel, para você que está aí me assistindo, Terezinha, Nazaré, né? Sueli, o Senhor fala contigo hoje. Agrada-te do Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Nós não podemos agradar a Deus com ira no nosso coração. Não podemos agradar a Deus com raiva, com furor, com ressentimento, com mágoa. A Bíblia está falando, agrada a Deus com as tuas atitudes. E Ele vai te dar os desejos do teu coração. E aí, o versículo 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega esses problemas, sabe? Entrega essa dificuldade que você está tendo em perdoar, essa dificuldade que você está tendo em irar, em se impacientar, em enfurecer, ficar com raiva. Entrega para Deus. E aí, o que acontece? Confia nele e o mais Ele fará. O que é esse mais? Ele vai te dar graça, paciência, sabedoria para vencer. E aí, fará sobressair a tua justiça como a luz. Lembra que nós vemos ali que a nossa ira não produz a justiça de Deus? A ira do homem não faz, mas a justiça de Deus, ela é feita quando a gente entrega para Deus a nossa ira, nossa tristeza. E fala, Senhor, Tu cuida disso. E aí, aqui está dizendo que Ele vai cuidar, tanto que Ele vai sobressair a tua justiça como o sol, a luz, o teu direito, como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. O sol do meio-dia é o sol mais forte, mais claro. Deus vai exaltar você e dizer, olha aqui, olha a minha filha, ela suportou tudo isso, eu vou exaltar ela. A justiça de Deus será feita. Não a tua ira, ela vai ter que deixar de lado para que prevaleça a justiça de Deus sobre a tua causa. E aí diz assim para nós, descansa no Senhor. Esse é o versículo antes do 8 que a gente falou de abandonar a ira. Ele fala, descansa, espera, não te irrites por causa do homem que fez aquele mal, que prospera no caminho ruim, por causa do que leva a cabo os teus maus desígnios. Deixa a ira contra aquela pessoa, nada de ficar irado contra ele com furor. Vai acabar mal. Mas o que ele está dizendo então antes desse versículo? Descansa. Entrega para Deus essa situação que está te querendo causar ira. Fala, Deus, está aqui essa situação. Ela me feriu essa situação. Ela trouxe perplexidade, ela trouxe desânimo, ela trouxe esse sentimento. Mas eu não quero ficar nutrindo isso. Então eu vou pedir para ti, Senhor. Vou entregar para ti, vou confessar. A Bíblia fala, confessai vossos pecados uns aos outros. Você tem alguém com quem você ora, de confiança, intercessor, vai e fala, olha, minha dificuldade está aqui. Porque a Bíblia fala, confesse uns aos outros. Então você vai falar para aquela pessoa de oração que é um túmulo, né? Que não vai falar para todo mundo. Uma pessoa de extrema confiança, eu tenho. Eu tenho intercessoras que eu oro, choro, derramo meu coração para Deus e elas sabem a minha dor, a minha luta. Então a gente tem que confessar e falar, olha, estou passando por isso. Me ajuda em oração. E aí o Senhor vai te ajudar, minha querida. Porque você está agradando o coração dele. Você está deixando aquele sentimento. Mas você está pedindo, sobretudo, a sabedoria.
Amém? Você vai pedir sabedoria para Deus hoje. E Deus vai te dar muito. Eu vou terminar com esse versículo, porque ele é tão tremendo. Está aqui, olha só. Tiago, no capítulo 1. Vamos lá, rapidinho. Já desmarquei ele aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus se você quer sabedoria, porque Ele a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Ele vai te dar sabedoria, para você lidar com essa atitude no teu coração, para você vencer. Em nome de Jesus. Amém? Você vai vencer. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo, que nós estamos estourando todo o tempo aqui, e nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais.